Oi, 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 tudo bem de novo? Sou eu. Hoje vamos falar sobre Art Supreme, filme dirigido por Josh Safdie, eu não sei como que fala o nome dele, e Timothée Chalamet como ator principal. Em Sessão da Tarde, para não falar muita coisa do que acontece durante o filme. Julgar ele sem dar muitos spoilers, não tirando a sensação de que vocês possam assistir o filme depois. Basicamente, vamos começar pelas coisas boas desse filme. As atuações em si, por mais que sejam de alguns atores que sejam até medianos, são boas. Espero que os pássaros não estejam falando muito alto para atrapalhar a minha voz aqui, mas vamos continuar. As atuações que eu digo que são de atores tanto medianos assim são Gwyneth Paltrow, na verdade é só dela mesmo no caso, mas os outros atores são muito bons assim. Eu tenho que fazer uma pequena ressalva na primeira metade do filme. O Timothée Chalamet, ele dá uma pequena... Ele se torna um daqueles atores que ficam bem na média, sabe? Fica meio... uma cara meio normalzinha demais, sabe? Não tem expressão nenhuma, não muda nada na primeira metade do filme. Já na segunda metade ele consegue desenvolver bem mais, mas creio que isso não seja um problema do ator em si, fugindo das polêmicas ultimamente que tem acontecido e tal. Mas eu acho que isso não é um problema do ator, e sim da direção. O problema... Não vamos começar com o problema ainda, vamos falar com os atores ainda. A atuação que mais chamou atenção pra mim foi a do Tyler, the Creator, que é um amigo do personagem principal. Eles são bem chegados, dá pra ver que é uma amizade verdadeira ali, né, sabe? O personagem, ele consegue se desenvolver bem. O personagem do Tyler, the Creator. Tu consegue ver um pequeno arco de redenção, um pequeno arco de desenvolvimento dele que é bem aproveitado, mesmo que tenha pouco tempo de tela, o personagem é muito bem aproveitado. Um outro que eu gostei também foi a do Rockwell, que é um bom ator também. Nossa, a atuação dele é primordial ali. Ele que faz basicamente a maior parte do conflito ali do personagem em si. Só que aí acaba entrando num dos poucos uma das poucas críticas que eu tenho que fazer, porque o filme ele dá a impressão de que ele tenta ser dinâmico, rápido, como se fosse um vídeo do TikTok, e eu não tinha pesquisado sobre isso antes, eu pesquisei depois para poder ter embasamento crítico, né, no caso. O filme me deu muita sensação de que era talvez imitação ou alguma coisa meio parecida com... Só depois eu fui descobrir que o diretor, junto com o seu irmão, fizeram o Joias Brutas. Só que talvez... Não o Timothée Chalamet, o Mark Supreme, ele é um Joias Brutas, só que sem ritmo. Você não consegue ter a mesma afinidade, não afinidade, mas você não consegue ter um apreço com o personagem do Timothée Chalamet no começo. Você não compra a ideia de que ele é uma pessoa que tenta fazer as coisas do jeito certo ao mesmo tempo errado. Você sente um certo desprezo se você não tiver uma conexão direta com o personagem. E isso eu não tô falando do ator em si. O ator tá fazendo seu papel. E ele faz até que bem até. Fora aquela crítica que eu falei que no começo ele não tem muita desenvoltura do personagem em si, mas acho que, como eu falei, isso é coisa da direção. O que acontece é que, no Joias Brutas, Josh fez com seu irmão, acho que Benny, eu acho, e depois de uma produção de um filme que eles fizeram, tiveram um corte entre os irmãos. Então eles falaram que não poderiam mais fazer filmes juntos. Então começaram a seguir carreira solo. Josh continuou na direção, enquanto Benny se tornou um ator agora, participando de séries e filmes e tal. Enquanto Josh se tornou o diretor próprio. O problema é que parece que os dois faziam com que se tornasse uma sincronia ali, fazia com que as cenas tivessem mais conexões, mais agilidade, mais competência, parece. E parece que é o que faltou. Talvez a ausência do irmão faz com que o filme se torne menos ritmado, menos sentimento de urgência ou menos vontade de conseguir seguir com aquele personagem em si. A todo momento que assisti o filme, pelo menos acho que 2/3 do filme, eu não senti vontade nenhuma de querer saber o que o personagem principal ia fazer, porque parece que se repetiu umas 3 vezes o mesmo conflito no filme. Não teve um desenvolvimento do personagem, não teve um arco narrativo bom o suficiente para que eu me importasse com o personagem.
Acho que seria mais pro final, mas né, acho que foi mais o sentimento de, nossa, tá finalmente acabando o filme, porque foi muito extenso pra uma coisa que se repetia toda hora, sabe? Não teve aquele sentimento de ansiedade, mas ao mesmo tempo boa de querer saber o que vai acontecer com o personagem, como aconteceu no próprio filme do Joias Brutas. E eu tô usando esse como exemplo porque é o sentimento que você sente quando você vai assistir o filme, quando você assiste o filme do Marty Supreme, você sente aquele sentimento, você tem aquele sentimento de que está assistindo um Joias Brutas 2, sabe? Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Fora que eu entendo que tem alguns cortes que ele tenta remeter aos anos 50, filmes dos anos 50 em si, como é a época que se passa do filme, só que ao mesmo tempo ele se perde no tentar trazer a nostalgia, sabe? Ou tocando a música dos anos 80, como Forever Young ou qualquer outra coisa. Então ele não parece que é um diretor que ainda tá tentando se reencontrar num filme solo, mas ainda não tá lá. Eu acho que não é um filme de Oscar em si. É um filme bom pra assistir, é um filme interessante, mas eu acho que não é um filme de concorrer ao Oscar, sabe? Eu acho que seria mais um filme Netflix do que... Não falando mal da Netflix em si, mas é um filme Netflix do que um filme de Oscar, se é que faz sentido. Essa é a minha opinião sobre o filme e eu espero que vocês falem nos comentários o que vocês acharam.